Fala galera, seja muito bem-vindo ao 8º episódio da nossa série Dart. E hoje, nesse vídeo, na seção de tipos integrados, nós vamos falar sobre números. Tá? No Dart, existe dois sabores de números, inteiro e double. Tá? O inteiro são números que não temos pontos decimais. Tá? Então, é muito simples de identificar, e se você já estudou lógica de programação, você já consegue identificar esses números. Tá? Então, olha só, o tipo inteiro no Dart, como já foi falado, tudo é um objeto. Então, a própria palavra reservada int, que é conhecida como uma classe abstrata, tá? Ele tem alguns métodos estáticos disponíveis para que possamos fazer uns tratamentos. Umas para pegar valores de variáveis de ambiente, tá? Outra, né, o parse, para tentar fazer um parse de um recurso, de uma string específica. Né? Se ele não conseguir fazer esse parse, ele vai lançar uma exceção. Tá? Ele vai tentar, e o outro é try parse, né? Ele vai tentar fazer um parse, se ele não conseguir, ele vai retornar um null. Tá? Então, ele lança uma exceção, o outro ele não lança exceção, porque ele tentou fazer aquele parse, foi tratado e aí retorna null. Tá? Então, a própria palavra reservada, que é uma classe abstrata, ele disponibiliza para nós esses métodos, né, estáticos. Tá? Então, com a própria palavra reservada int, eu consigo, olha só, atribuir um valor para ela. Quando eu atribuo um valor para essa variável do tipo inteiro, ele identifica que esse aí é um objeto. Então, o objeto, esse número 12, é um objeto no Dart, tá? do tipo inteiro. Tá? E olha só que interessante, só vou imprimir aqui para mostrar para você. Dart, show 12, show de bola. Quando eu instancio esse objeto, eu consigo o quê? Acessar suas propriedades. Olha só que interessante, eu consigo acessar todas as propriedades desse objeto. Então, propriedades também como métodos. Tá? E aqui eu consigo verificar se ele é par, se ele é ímpar, se ele realmente é um número, se ele é negativo e assim por diante. Então, nós não precisamos fazer aquelas tratativas difíceis que nós fazíamos em outras linguagens, não sei qual linguagem que você veio, ou se é a primeira linguagem que você está estudando. Então, eu quero verificar se esse número é par, se esse número é ímpar, e assim por diante você consegue fazer sua lógica com uma forma muito mais fácil e também reusável. Beleza? Show de bola. Bom, agora falando sobre o tipo double, trata de números de ponto decimal. Tá? Então, a própria palavra reservada double é uma classe abstrata que nós podemos acessar também as suas propriedades, os seus métodos estáticos. Então, disponibiliza para nós aqui fazer parse e assim por diante, como nós já vimos do tipo inteiro. Tá? Então, consigo já preparar, né, alguns valores para que retorne, olha só que interessante, retorne um double para nós. Show? Beleza. Então, do tipo double, vou criar, olha só, uma variável, salário, tá? E colocar aqui 1.200, ponto, sei lá, 89, tá? E aqui, salário, já consigo, realmente, né, utilizar esse valor, tá? Instanciando esse valor, eu consigo o quê? Acessar suas propriedades, tá? Então você pode perceber que tanto o inteiro como double, eles têm alguns métodos semelhantes, tá? Você fala, então peraí, então se eles herdam de object, ele tem esses métodos, calma aí que eu já vou mostrar para você que não é bem assim, tá? Mas você pode perceber que aqui você já consegue ter uma série de métodos que você quebrava a cabeça em outras linguagens, né, para fazer uma tratativa de arredondar valor, né, e assim por diante. Então, aqui muito interessante, olha só, transformar esse valor para um inteiro, né, pegar esse valor, transformar para uma string e assim por diante. Tá? Então, existem métodos aqui realmente que pode te ajudar bastante na sua regra de negócio e também tomada de decisão dentro do seu programa. Bom, aqui na documentação, na seção de números no Dart, traz muita informação importante, tá? Principalmente na hierarquia da arquitetura do tipo inteiro e também do tipo double. Como vocês perceberam, tinha métodos muito semelhantes, tanto nas duas classes, né? Na classe double e também na classe inteira. Tá? Então você percebe que eles não herdam diretamente de object, eles herdam de none. Quando você tem um retorno inesperado, pode ser um double ou você pode ser um inteiro, você pode tipar a sua variável com none. Tá? Então você está fazendo um polimorfismo ali, pode ser implementado tanto uma como a outra. Tá?
E nessa documentação é muito importante, porque ele traz aqui alguns detalhes. E esses detalhes se referem a nativo e também ao web, tá? A nativo é tudo aquilo que nós estamos estudando, como trabalhar como mobile, no caso Flutter, tá? Ou também como desktop, né? Então, de baixo nível ele vai processar aquilo que tudo que nós estamos estudando é específico para nativo, tá? Mas caso você trabalhe com o Dart para transformar ele para web, então você precisa tomar cuidado com algumas tratativas que você precisa identificar como o Dart faz isso por baixo dos panos, tá? E aqui essa sessão mostra para você passo a passo, tá? Se a gente pudesse vários vídeos só falando sobre essa página aqui, que tem muita informação mesmo, tá? Vou tentar selecionar alguns pontos aqui sobre nativo e também sobre o web, tá? E aí ele vem falando aqui sobre essa arquitetura, tanto de nativo como web, tá? Existem algumas diferenças, tá? Tem que ficar bem ligado aqui nessas diferenças, tá? Bom, a primeira diferença que eu quero mostrar para você é nessa linha aqui, tá? Inicialmente. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma expressão, tá? Essa expressão é o seguinte, ele está falando assim, ó, 1.0, que é um double, é igual a 1, que é um inteiro. Ele, no nativo, ele vai falar, não, sim, é verdadeiro. Isso aí é verdadeiro, tá? Na web, também, se ele fazer isso aqui, ele vai identificar como true. Show? Beleza? Show de bola. Mas olha só, quando ele vai começar a falar sobre checagem de tipo, tá? Agora nós estamos em outra sessão, tá? Ele está fazendo checagem de tipo. Quando ele fala sobre checagem de tipo, ele começa a perguntar por Dart o seguinte: ô Dart, vem cá, esse inteiro aqui, ele é realmente um inteiro? O Dart nativo ele vai falar, realmente, isso é um inteiro. Ele vai falar true para mim, tá? Na web, ele vai retornar também para mim true. Mas olha só como o negócio, a gente vai cavando e a gente vai identificando outros valores. Presta atenção. Eu pergunto pro Dart, ô Dart, o número 1 é double? É claro que não, né? É claro que não. 1 é inteiro. Ficou claro aqui na linha de cima. Então no nativo, ele me retornou para mim false. Mas olha só que ele retornou para a web. Na web, ele retornou true, tá? Porque na web é totalmente diferente. JavaScript, números, não tem essa divisão de double e também de inteiro, tá? Até na data de gravação desse vídeo, eu acredito que é assim que funciona. Pode mudar, tá? Pode mudar mais à frente aí nas novas versões do JavaScript, mas por enquanto é assim que funciona. Tá? Então você pode perceber que tem que tomar cuidado, tá? Quando você converter ou um framework que você estiver utilizando, né? Converter um número para um determinado tipo, né? No caso double inteiro, e ali você pode ter, se você não tomar cuidado, você pode ter respostas não desejáveis, tá? Então tome bastante cuidado sobre isso. Então nessa sessão ele mostra todos esses pontos passo a passo dentro dessas tabelas aqui, tá? Então vou deixar na descrição para que você dê uma olhada, tá? Se você não tem familiaridade com o inglês, tenta traduzir. Olha só, tem a possibilidade de traduzir para português aqui, então você dá uma lida, né? Faça os exemplos para que você possa realmente perceber que temos muito a ganhar a entender os detalhes da linguagem. Beleza? Show? Então eu te vejo no próximo vídeo.